Ok, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Às vezes é preciso uma montanha. Estão conseguindo ver? Ótimo. Então, hoje nós vamos trabalhar com o quarto trabalho de Hércules, que é a coça de Cerineia. Vou falar um pouquinho sobre essa coça. Então, a coça de Cerineia, ela é um animal belíssimo que vivia, né, um animal mitológico, um animal meio místico, que vivia na no Monte Menali, parece, na Grécia, né? Nesse Monte Menali. Foi visto lá e dizia, né, a lenda que a costa pertencia aos deuses, especificamente à deusa Diana ou Artemis, né? Diana em Roma e Artemis na Grécia. Então, a deusa Artemis ou Diana, ela era filha de Zeus, né? Filha de Zeus, Coletes, e a irmã de Apolo, que é o deus do sol. A deusa Diana é uma caçadora, né? Vive nas matas, caçando. E ela tinha ela conseguiu ter essas coças, parece, diz a lenda que ela tinha 5 coças desse tipo, né? Animais belíssimos. E ela conseguiu capturar 4, mas tinha uma que era indomável. Ela não conseguia capturar, mas essas coças pertenciam todas a ela. Então, essa coça vivia lá, nesse Monte Melana, e Eristeu ficou sabendo disso. Ficou sabendo por um viajante que a coça existia de verdade e estava nesse monte. O viajante passou por lá e viu de relance esse animal belíssimo. E ele, falando para o rei, né, para o rei Aristeu, a filhinha dele, a filha do rei que estava perto dele, ficou interessada em saber como era esse animal. Então Hércules, ou Aristeu, teve a ideia, né, de chamar Hércules e diz: agora eu me livro dele, porque a coça é da deusa, ele não vai conseguir, porque é um animal extremamente rápido, quase invisível, porque é um animal que cheio de mistério, né? É muito rápido, é muito difícil de encontrar, de ver. Então eu vou dar essa tarefa para ele agora. Depois que ele capturou o javali, eu vou mandar ele agora, vou ver se ele é bom mesmo, e vou mandar ele capturar a corça de Serinéia, né? Que fica, o Monte Melano fica nessa cidade, nessa região de Serinéia. E ele chama Hércules e diz para Hércules: olha, eu quero que você traga a coça de Serinéia, mas você sabe que a coça é dos deuses e não pode machucar, então você vai trazer ela viva. E Hércules disse: mas isso é impossível, para que você quer? Você não vai poder ficar com um animal que pertence a uma deusa? Por que você quer isso? Não discuta, você vai lá trazer e traga ela viva nas costas, como você fez com o javali. E ele: tá bom. Tinha que obedecer, porque era parte da expiação dele. Ele vai em direção a Serinéia. Chega lá, ele encontra o monte, vê toda a dificuldade que era, um monte alto, cheio de cordilheiras em volta. E aí ele diz: bom, vou tentar, né? Vou ver o que é que eu consigo.
Aí começa a andar, 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 e não tem rastro, porque não é um animal violento, não tem destruição, né? Igual o javali, então é difícil encontrar. Eu vou procurar, nem sabia direito por onde ir, o que estava procurando. Mas aí ele começa a andar, 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 então anda um dia todo, dorme no dia seguinte, ele começa a andar de novo, cansa, e disse, rapaz, eu não posso desistir, mas eu não tenho a menor ideia de onde é que eu estou indo. E continua andando, andando, depois chega um momento que ele se cansa, e ele diz, ó, deixa eu deitar aqui e descansar um pouco, para ver se me vem alguma ideia. Então, quando ele está lá dormindo, ele ouve um barulho, e ele acorda, e olha o que ele vê. Bem próximo dele, a corça, um animal belíssimo, enorme. E ela tinha uma particularidade. Ela tinha os cascos de bronze e os chifres de ouro. Então, reluzentes, aqueles chifres dourados reluzentes, e os pés, os cascos de bronze, né? E quando ele vê aquela coisa magnífica, aquela coisa linda, brilhante, que ele levanta, ela olha para ele bem nos olhos e começa a correr. E ele vai correndo. Só que ela é muito rápida, os cascos de bronze faz com que ela praticamente voe. E ele corre, 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 e não consegue, aí ele cansa, aí já ele que cansou, quando ele para um pouquinho para descansar, mesmo, quando ele menos espera, a corça está lá mais próxima dele. Ela volta, olha para ele, espera um pouquinho, e depois que ele levanta, vai atrás dela, ela vai e foge de novo. E essa brincadeira de gato e rato demora, demora. Já tinha quase um ano que ele estava nessa luta, rodando toda essa cordilheira atrás dessa coça. E ele não conseguia. Chegou um determinado momento que ele disse, ó, olhando para o céu, ele disse, ó, Senhor, me dá aí uma luz, me diz qualquer coisa, Zeus, porque eu não tô conseguindo, não. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu não posso machucar a coça. Eu não posso ferir ela. Eu tenho que pegar ela viva. E tá difícil. Aí, enquanto ele está lá contemplando o céu, olhando para as estrelas, tentando encontrar uma resposta, ele só sente o vulto passar quase por cima dele. A coça passa encostado nele, grudada nele. E ele tenta pegar, mas não consegue. Ele diz, não é possível, ela está brincando comigo. Essa coça está brincando comigo, tá tirando sarro da minha cara. Aí ele vai atrás, continua procurando. E isso passa mais um tempo, quase um ano ele atrás. Aí ele já estava quase desistindo. Ele diz: Olha, a situação aqui é pior do que o javali. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso encontrar outra saída, outra resposta, porque desse jeito eu não vou conseguir. E aí, quando ele está nessa quase oração, aparece a deusa Atenas, né? Que é a deusa da sabedoria. Aí diz para ele: Olha, essa coça é da deusa. Você não vai conseguir pegar ela pela terra. Você só consegue pegar ela pelo céu. Então, você precisa se aproximar dela e pegar nos chifres dela. Se você tocar nos chifres de ouro dela, você vai conseguir conquistá-la. Você consegue conquistá-la. Aí pronto, ele tinha uma dica. Ele disse, agora eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir pegar no chifre dela. E aí ele parou de correr muito, porque ele viu que quanto mais ele corria, mais ela corria. E na hora que ele parava, ela vinha e se aproximava, porque ela gostava da brincadeira. Ela gostava de estar nessa brincadeira com ele. Então ele parou de correr demais, começou a andar, a correr mais devagar, e aí disfarçando, até que uma hora ele resolveu que ia descansar
e ficou como se estivesse dormindo, e ele sentiu ela se aproximar, e na hora que ela se aproximou dele numa distância que ele sabia que era confortável, então ela achava que ele estava dormindo, ele, de um salto, ele segura no chifre dela. Ele pula e ele consegue tocar no chifre. Então, na hora que ele toca no chifre dela, aí ela se rende, ela se acalma, né? E ele consegue apanhar ela e levar para Eristeu. Né? Tem alguma versão que fala que ele precisou dar uma flechada no calcanhar dela de uma forma bem leve, sem feri-la, só para ela mancar um pouquinho e ele conseguir pegar nos chifres. Mas das duas formas, ele conseguiu pegar ela pelo chifre, né? E aí ele leva para Eristeu, Eristeu fica desesperado, porque ele nem quer ver a coça, porque ele não vai brigar com a deusa. Ele diz: não, não quero saber, devolva isso, não me venha com essa história, eu era muito covarde. Ele: mas você pediu. Ele: não, mas eu não quero, leve ela daqui, suma com isso. E ele vai e devolve, leva a coça e devolve né, entrega no templo de Artemis e a coça vai embora. Volta de novo à liberdade dela. Então, vamos ver aqui um pouquinho essa história. Vocês entenderam bem, ouviram bem a história? Então, a primeira questão da história é a desarmonia. Então, a gente tinha o vício do javali, que era uma força espiritual descontrolada, totalmente descontrolada, e a gente tem um aspecto na coça que é a desarmonização. O que que significa essa desarmonização, né? Já que é um elemento espiritual. A desarmonia está no chifre de ouro e os pés de bronze. Então, essa dualidade entre céu e terra. Essa dualidade entre o céu e a terra. Então, o que é que Hércules vai buscar lá em cima do monte? Essa harmonização, né? Essa harmonização entre o céu e a terra. Essa religação entre o céu e a terra. Então, como é que ele consegue isso? Para ele conseguir sair dos elementos viciosos da terra, né, do mundo material, e aí a gente vê que o que é que os pés de bronze representa? Representa toda essa essência, né, descontrolada do mundo material, que é a competição, né? Então, a competição, o instinto de competição que nós temos, né, o instinto egoísta de achar que eu tenho que vencer sempre, eu tenho que crescer sempre, é representado por esses pés velozes que querem estar sempre no controle, que querem sempre chegar na frente, que quer sempre ser o melhor, né? Então, esses pés de bronze representam essa, esse desequilíbrio que nós vivemos no mundo material, de estar sempre se competindo com os outros, achando que sempre eu tenho que ser melhor do que os outros. E a única forma de conseguir superar isso é tocando o céu, tocando os chifres de ouro, tocando as coisas do alto, né? Então, no momento em que eu consigo tocar, ou seja, que eu consigo tocar, eu também sou tocado, no momento em que eu consigo acessar as coisas do alto, aí eu consigo é, harmonizar as coisas na Terra. Eu consigo harmonizar as minhas relações na Terra, né? Então, os pés de bronze vão se render a mim, porque tudo se curva às coisas do alto. Entenderam isso, gente? Alguma pergunta sobre isso? Então,
a perseguição, essa perseguição que leva mais de 2 anos, no caso da Coça, são mais de 2 anos, alguns dizem que foram quase 2 anos, mas o fato é que demora muito tempo também. Essa perseguição é a mesma história lá do javali. Então, para a gente tocar as coisas do alto, leva tempo, perseverança e constância. Eu sei que eu preciso pegar a coça, eu sei que eu preciso dar, é, 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 conquistar essa coça, mas eu não sei como. Eu não sei como é que eu vou fazer. Então, mas eu não vou desistir. Ainda não sei como, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar tentando e buscando, e tentando e buscando, me conectando com o que tem de melhor em mim para dar o melhor que eu posso. Então, essa busca constante, né, que é a constância, é, vai levar você à perseverança. Não vou desistir. Eu não vou desistir. Né? E as coisas de Deus não se conquistam às pressas. Não se conquista Deus às pressas, tem que levar tempo. Tempo, precisa ter perseverança, precisa ter constância, precisa ter determinação, precisa estar aberto para isso. Eu preciso me determinar a isso. E quando eu me determino, eu abro meu coração e eu consigo priorizar. Isso é a coisa mais importante para a minha vida hoje e pronto. Né? Não, não me deixo desviar. Então, observe que em todas essas tarefas, Hércules ele se mantinha firme, ele não para, não se desvia. No momento, vai ter um único momento que ele se desvia um pouquinho da tarefa dele, mas quando já está lá no fim das 12 tarefas, mas é para fazer algo que está muito relacionado com o que ele está fazendo, né? Ele só vai se desviar para fazer algo similar, que na verdade vai acrescentar ao que ele está determinado a fazer, o que foi pedido para que ele fizesse. Mas fora isso, ele está o tempo todo focado no que ele quer, né? Focado no que ele tem que fazer. Não importa se leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai continuar tentando, porque é importante, eu vou chegar lá. Então, a conquistar a Deus não é uma coisa que se faz às pressas, né? E o que representa essa conquista das coisas espirituais? Representa justamente isso, a harmonia, a identificação e a sacralização. Então, quando eu encontro a Deus, quando eu estou em sintonia com Deus, quando eu chego lá no alto do monte, e o que eu sinto dentro de mim é exatamente isso. Eu reconheço, eu consigo reconhecer a minha essência divina. E a minha vida se harmoniza. Por quê? Porque a harmonização é justamente a sacralização. Eu consigo perceber que eu sou um ser sagrado. E no momento que eu sou um ser sagrado, eu sacralizo tudo que eu faço. Eu torno tudo sagrado. Então, eu saio da bagunça, eu saio do descontrole, e é tudo, todas as coisas da minha vida. Tem uma fala de Jung, que ele fala assim: a harmonia da vida de alguém, ela é muito representada por o lar, por a casa, né? Porque se você chega na casa de alguém e você encontra bagunça, isso é uma representação do que existe dentro dessa pessoa, né? Porque é aquela máxima de Hermes Trismegisto, né? Então, assim como é fora, é dentro. Como é em cima, é embaixo. Então, eu só posso manifestar no mundo o que está dentro de mim. Por isso eu não posso responsabilizar os outros por as coisas que me acontecem. Porque eu estou manifestando no mundo aquilo que está dentro de mim, né? Então, quando eu estou afastado de Deus, eu vou manifestar essa desarmonia no mundo.
Mas quando eu me encontro com Deus, quando eu estou nessa sintonia com a minha essência divina, eu me identifico com essa harmonia. E tudo à minha volta é harmônico, é sagrado, né? Eu vivo como num ritual. A minha vida se torna um ritual. Eu sei o que eu estou fazendo. O que é um ritual? É o passo a passo de saber o que eu estou fazendo. Eu estou botando esse livro aqui em cima porque eu sei o que significa esse livro estar aqui em cima para mim, né? Eu estou colocando essas flores nesse lado porque eu sei o que significa essas flores desse lado, né? As pessoas que têm uma ligação mais forte com o candomblé sabe que existe os serviços, né? Não tem os trabalhos no candomblé, e assim, são os rituais, tudo tem que ter um sentido, né? Assim, tudo tem que ter um sentido. Então, você vai botar, não é simplesmente uma bacia de pipoca no altar. Aquela pipoca tem um sentido, ela tem um sentido para aquilo. Não é simplesmente um pedaço de pão ou um copo de vinho, tudo tem um sentido. Então, os ritos são assim, né? Então, nas religiões, né, o candomblé traz isso com muita força, né, porque trabalha muito com símbolos, mas nas religiões, mesmo na católica, todos os ritos, eles têm um sentido. São ritos menores, mas têm sentido. A maioria das pessoas não sabe o sentido que tem, fazem no automático, né? Fazem no automático. Mas eles têm um sentido. Até a forma como o padre pega a hóstia, né? A forma como ele pega a hóstia. Ele não vai pegar a hóstia dessa forma, né? Pegar assim e colocar na boca. Já observaram isso? O padre ele não vai pegar a hóstia assim e colocar na boca como nós fazemos, como se a gente tivesse com a colher pegando e comendo. Não. Ele pega de baixo para cima, não é assim? Ele vai pegar de baixo para cima, ele vai pegar o cálice de baixo para cima, porque justamente isso não faz parte do mundo. Essa é uma leitura que diz isso é acima do mundo. Eu tenho que estar acima do mundo. Esse simbolismo está acima do mundo. Então, eu pego de baixo e eu levanto, né? Eu levanto isso. Então, esses simbolismos é o que a gente chama de sacralização. Então, a minha vida começa a se tornar sagrada. Eu não varro a casa porque eu varro a casa, né? Eu varro a casa porque eu estou limpando essas energias de ontem. Eu estou deixando minha casa limpa para energias novas entrarem. Todos os dias que eu varro a casa, eu estou tirando as energias de ontem, né? Então, eu faço a minha cama, porque eu estou limpando as energias. Quando eu sacudo meus lençóis, quando eu estiro ele de novo, eu estou tirando as energias que eu mesmo coloquei ao dormir, né? Os pesadelos, as agitações e tudo isso, tiro tudo isso e eu deixo minha cama novamente limpa, esticadinha, pronta para que eu tenha descanso, né? É muito difícil, isso a nível até psicológico, é muito difícil uma pessoa conseguir dormir bem se ela levanta de manhã, deixa a cama toda bagunçada, de noite ela chega, só pega e deita de novo. Ela não vai dormir bem, né? Porque ela está acumulando energias ali. As bagunças do dia anterior tá tudo ali. Entendeu? Então, observe como é muito mais tranquilo. Eu sempre ouvi as pessoas dizer, quando eu arrumo a minha casa, é uma paz, né? Quando você faz uma faxina, quando você limpa tudo, é uma paz, porque você tirou energias ali. São energias acumuladas que você vai organizando, arrumando, tira aquilo que não serve e deixa lá organizado as coisas. Então, quando você está em harmonia com Deus, isso se reflete na sua vida, né? Por isso a gente pode tranquilamente dizer, não, eu estou distante de Deus. Eu conheci um padre uma vez que mora até no Vaticano hoje, o Padre Luiz, e ele disse uma coisa tão interessante. Ele disse que as pessoas iam para lá
se confessar, dizia, padre, minha vida está uma bagunça, meu marido está bebendo, está me traindo, meus filhos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Ele dizia assim, a única coisa que eu consigo dizer para essas pessoas é você está rezando pouco. Porque você está rezando pouco. As pessoas voltavam lá e diziam, continua rezando pouco, entendeu? Você continua rezando pouco. Porque se a sua vida está assim, é porque você ainda não está nessa harmonia, né? Ainda não está nesse contato com Deus, então não está harmonizado. Então, eu acho que eu já estou, e aí eu não faço nada. Então, o conselho dele era muito pertinente, porque a gente tem mania de querer achar que já está. Ah, eu rezo tanto, como a Ana disse, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, porque é o ditados antigos. Só que então eu não estou rezando tanto como eu acho que estou, né? Quanto tempo eu estou realmente me dedicando a essa oração? Quanto tempo? Qual é a constância e a perseverança que eu estou tendo na oração, de verdade, né? Então, enquanto as coisas não estiverem harmonizadas na minha vida, eu preciso entender que eu não estou ainda nessa harmonia com Deus que eu preciso estar. Entendeu, gente? Deixa eu tirar aqui um pouquinho para a gente conversar sobre isso. E então, qual é a pergunta? O que é que vocês entenderam? Como é A que vocês sentiram a questão, história? a questão é que o javali, feião daquele jeito, a corça tão bonita, mas a corça continua dando coça. Essa é a questão. Dando coça, é engraçado. Me explica aí como é da coça. E é que não se escreve do mesmo jeito, né? Mas Ah, na minha terra diz que vou lhe dar uma coça, vou lhe dar uma surra, né? Então, continua, entendi. é linda a coça e continua dando coça. Então, E Feiura não aí? quer dizer muita coisa, tá vendo, João? Tanto feio quanto bonito. É Não, barril. verdade. Mas como é que vocês acham que é essa história? Ficou claro? Se ficou, identificam Zé, com isso? totalmente, totalmente. Ficou claro e assim, desde a primeira história até essa, uma vai reforçando a outra naquilo É, que a gente percebe que precisa se melhorar, né? Eu vou falar até como uma velhinha que eu conheci falava, não alivia aí nada, ou você mergulha ou não tem alívio não, é porque enxergar essas coisas incomoda mesmo, dói, né? E é para isso que a gente está aqui. Às vezes a gente diz assim, eu quantas vezes já disse, né? Vixe, parece que não tem um jeito não, mas será possível? Mas a gente tem, né? Então tem. Senão a é, gente não graças estava a Deus. aqui. Senão não estava. E você É, foi que me fez ver isso, entender isso, senão não estaria mesmo, não. é. Então é isso, né? É ver aonde, como é que se diz? O que é chifre de ouro, o que é casco de bronze e tentar consertar essas coisas e tentar ver o que de fato merece que a gente se agarre, né? Enfim, mas está sendo muito, muito forte para mim. É. Ô, Jó, Marujo disse que Onda Grande se atravessa mergulhando. É o quê? Repete aí que eu não entendi direito. Marujo disse que Onda Grande se atravessa mergulhando. Ah, onda grande se atravessa mergulhando. É por aí, perfeito, né? Tem que mergulhar, tem que entrar fundo de cabeça. O que mais? Vamos lá, gente. Fale alguma coisa. Como é que foi para vocês? É bom a gente expressar. Não adianta dizer não quero falar nada porque isso é ruim. A gente precisa falar, precisa expressar, porque isso é o que vai nos dar a possibilidade de transformação, né? Quanto mais eu consigo expressar o que eu estou sentindo, expressar
as minhas impressões, mais eu tenho chance de crescer. Vamos lá. Vamos, gente, participa. Eu estava ouvindo, assim, quando você contava a história, apesar dela ter um sentido, né, o que queria mostrar, eu percebi que quando a dificuldade de Hércules de capturar, né, de tocar, primeiro essa correria toda dele, sem saber o que fazer, porque ela era muito esperta, né, a A moça. coça. E aí teve aquele momento de parar, né, uma coisa que me chamou a atenção. Parar para buscar sabedoria, né? Às vezes você vai Uhum. no desespero, querendo resolver, na loucura, na correria e nada. Aí até que você se estabiliza e se conecta, né, com a sabedoria, com Deus. E aí, o que é que eu faço? Isso aí me chamou a atenção, né? Perfeito. E veio a questão de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Como é que eu faço para que isso aconteça? Ele não estava enxergando, né? Estava só correndo, correndo, correndo. Até que teve essa relação, né? Com essa conexão com que é a deusa que aparecia para ajudar. E ver que ali ele tocaria o chifre, né? Aí também, para mim, ficou meio confuso essa dualidade que você falou entre os pés, né? Os cascos de bronze, que é uma relação com a terra, competição, e o chifre de ouro, que é a relação com Deus. Mas até que ponto a gente não precisa estar também conectado com a terra, né? Não É, deve passar por isso. a gente não deve se conectar, não deve se identificar com as coisas do mundo. O que que acontece com a coça? Os chifres de ouro e os pés de bronze, lembre que os pés é de bronze. O bronze é o ouro caído na matéria. É a mesma, é quase a mesma cor, né? Só que ele não tem a lapidação, o brilho do ouro. O bronze, ele tem quase a mesma cor do ouro, mas ele não tem mais. Então, assim, ele endurece, ele ofusca. Essa coisa de nós somos, lembra que eu falei ontem que nós somos um reflexo do céu, né? Então, nós somos o reflexo do céu. Então, nós precisamos começar a se tornar mais parecido com nossa matéria-prima, né? Nós queremos evoluir, é crescer a ponto de me tornar verdadeiramente semelhante a Deus. Porque já que eu estou aqui nesse mundo, como apenas uma sombra, um reflexo do que tem no céu, né? Como dizia Platão, né? É o plano, o que é real está no plano das ideias, né? Está nesse plano superior. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer como a coça. Eu preciso tomar consciência do ouro nos meus pés e andar por aí quase que flutuando. Eu não posso me identificar. Por que que a coça corria tanto? Porque ela não se identifica com esse mundo material. Lembre que ela não era descontrolada, que ela não destruía nada, ela é um ser divino. Então, eu não posso me identificar com esse mundo material. Eu tenho que flutuar sobre esse mundo material. Lembra do barco? Ontem a gente passa por quase que flutuando, a nuvem passa flutuando. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, né? Essa é a mensagem da nossa vida. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, não me identifico com as coisas do mundo, né? Então, eu utilizo as coisas do mundo para melhorar o meu serviço ao mundo, né? Então, eu posso ter coisas no mundo para melhorar o meu serviço ao mundo. Lembra? Porque eu estou aqui para servir. Minha meta é o reino de Deus, não é o mundo. Então, tudo que eu tenho nesse mundo, tudo que eu posso conquistar nesse mundo, e aí eu tenho que fazer isso de forma consciente, eu posso ver o que realmente é útil,
E tudo que for útil para a minha vida, significa tudo aquilo que eu posso utilizar a serviço, virá por acréscimo, né? Tudo aquilo que eu precisar nesse mundo para usar a serviço do reino, virá por acréscimo. Entendeu? Então, eu só entro nessa sintonia, nessa harmonia, se eu tiver realmente essa fé, essa confiança plena em Deus, né? Que eu estou aqui. Imagine que se você pegar olhar a vida dos místicos, você vai ver que eles não tinham nada, mas eles fizeram tudo. Eles não tinham nada e eles deram tudo, né? As pessoas falam muito, né? Eu admiro demais, né? Estou muito feliz de ter compartilhado essa existência com o Papa Francisco. Mas a gente tem a história aqui pertinho de nós, né? Que eu passei para vocês, de Maria Milza, que a história dela, o exemplo dela é maior do que a do Papa Francisco. Por quê? Maior do que a de Padre Alfredo, outro dia a gente estava falando sobre isso. Por quê? Porque ela não tinha nada. Ela não tinha absolutamente nada. Era uma senhorinha da roça, semi-analfabeta, que desde pequena se prontificou, sabia que estava no mundo para servir. E foi isso que ela fez. Deu tudo o que ela tinha. O amor do coração dela, ela curava as pessoas com esse amor, né? Rezava junto das pessoas até que as pessoas ficavam curadas. Um dia ela encontrou uma pedra no mato e ela disse: Essa pedra é muito boa, essa pedra é um presente de Deus, eu acho que ela pode curar. E ela levou a pedra para casa e dizia às pessoas: abracem a pedra e peça a Deus com todo o amor para essa pedra lhe curar, que você vai ficar curada. E as pessoas ficavam curadas. Então, uma pessoa que não tinha nada, mas que deu tudo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós somos capazes de fazer de bom nesse mundo não é nosso, passa através de nós. Passa através de nós. Nós não temos a capacidade de fazer o bem. O bem vem através de nós. É um instante, porque se fosse meu, eu fazia o tempo todo, mas não. Eu estou o tempo todo na confusão. Mas quando eu me abro, às vezes eu faço um gesto de caridade, porque naquele momento eu me abri e aí eu não questionei e a espiritualidade pôde agir através de mim. E eu faço. Mas depois, 5 minutos depois, eu esqueci tudo. Amanhã eu nem lembro que tem gente necessitada mais. E eu vou passar um ano para fazer um gesto de novo de amor. Não é assim na nossa vida? Parece que, como eu fiz hoje um gesto de bondade, não tenho, não preciso mais. Já cumpri meu papel. Eu vou continuar fazendo as coisas por aí sem nem pensar nisso. É igual a academia, né, Maria? Tá É igual, pago. já está pago, já está pago. Entendeu? Então, assim, não é nosso, passa através de nós. O que nós podemos fazer é todos os dias tentar se abrir mais para receber, se abrir mais para receber esse dom de doar. Todos os dias eu preciso tentar me abrir mais, me colocar mais à disposição. E aí as demandas virão e eu vou poder ser esse instrumento de resposta divina ao mundo, né? Mas como seres humanos, nós estamos vítimas e escravos do nosso ego. A gente pensa que é tudo eu, tudo eu, tudo nosso. Então, a bondade passa longe, né? Não tem como você casar egoísmo com bondade. E o nosso ego é extremamente egoísta, por isso que já chama ego, né? Personalidade egoísta. Não tem outro jeito. O que mais, gente? Sim, Ana, esclarecer um Sim, não, pouquinho? só para esclarecer esse conceito de força espiritual desarmonizada. A coça que você falou, que os pés A dele. coça representa essa força espiritual desarmonizada, uma força espiritual dentro de nós que está desarmonizada. Por isso que eu tenho que ir atrás. E eu não sei como harmonizar, né? Hércules vai atrás dessa força espiritual e aí ele tenta harmonizar
Mas ele não sabe como é. Ele acha que ele tem que capturar, ele tem que pegar. No momento em que ele entra em contato com a deusa da sabedoria, ou seja, a sabedoria, né? Então, o elemento Deus é porque a sabedoria é um dom divino, é um dom de Deus. Então, quando ele consegue entrar, lembra que Hércules era uma força bruta. Todas as coisas ruins que ele fez é porque ele não era um sábio, ele conhecia muita coisa, tinha muito poder, mas ele não era um sábio. E aí, de repente, ele tem que começar a entrar em contato com a sabedoria. Quando ele para, ele pensa e ele vai encontrando, dizer, não, peraí, tem alguma coisa de estranha nessa coça, o que é que eu vou fazer? Eu não vou poder pegar pelos pés dela, que eu não consigo correr igual a ela. Então, eu vou pegar pelos chifres. Então, a sabedoria, né, a nossa sabedoria, é algo que a gente esquece de usar, porque é um dom divino, e preciso desse tempinho para conseguir encontrar o caminho. Né? A sabedoria é sempre o elemento, dentro da mitologia grega, a deusa Atena está sempre aparecendo para os heróis, porque os heróis não podem lidar só com a força bruta, é preciso ter sabedoria. É preciso usar, em algum momento nós precisamos usar a nossa sabedoria, precisamos buscar esse conhecimento divino dentro de nós para que a gente possa trazer as soluções, né? Então, quando eu harmonizo céu e terra, né? Onde é que eu harmonizo? Eu consigo, através do céu, através dos chifres de ouro, né? Através do céu, eu consigo acalmar a minha ação no mundo. Eu consigo dar sentido à minha ação no mundo. É só assim, né? Se, enquanto eu não me colocar à disposição da vontade de Deus, eu não vou conseguir ter uma vida harmoniosa nesse mundo. Eu vou estar sempre nesses conflitos, porque aqui é o mundo dos conflitos. A única coisa, a única forma de eu acalmar os conflitos, ou pelo menos passar por os conflitos sem me deixar envolver neles, é através das coisas do céu, né? Que foi o exemplo que Jesus deu, né? Jesus passou por aqui sem se envolver nos conflitos. Ele foi vítima dos conflitos, mas ele nunca perdeu a paz dele, né? Nunca perdeu a paz dele. Ele foi vítima dos conflitos, mas ele nunca se envolveu nos conflitos, nem a nível de sentimento. Ele estava sendo torturado e ele não tinha ódio no coração, né? Ele não revidou em nenhum momento. Ele estava lá no alto da cruz e ele diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Porque eu estou conectado com as coisas do alto, não com as coisas do mundo. Então, eu posso flutuar sobre esse mundo e ele não é capaz de me atingir. E aí diz assim, ah, mas ele morreu. Não morreu, não, porque o que é real não morre. Morre o que não é real, né? Lembre que tem um evangelho em que Jesus diz, olhe, não temam os homens que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com seu espírito. Não tenham medo dos homens que podem matar o seu corpo, mas não podem fazer nada com seu espírito. Porque isso é o que é real. O nosso espírito é o que é real, não o nosso corpo. O nosso corpo vai morrer, vai ser decomposto uma hora ou outra, né? Quem mais? Vamos lá. Porque depois a gente tem que ter mais clareza para fazer o exercício. Cirlei, Ivonete, Anne. Vamos lá. Eu tô sempre aqui me lembrando dessa perseverança e constância, porque é exatamente o que eu não consigo. É, agora já um pouco melhor, de me manter nesse equilíbrio constante e não esses altos e baixos, alto e baixo, como você falou, né? Vou entregar a alguém uma, uma ajuda, mas depois daqui a um ano é que eu vou dar. Então, essa é constância, né? Então, o que é que eu percebi? Que a coça é o que Hércules precisou dessa perseverança, dessa constância, dessa busca, né? Dessa sabedoria, para poder ele chegar na harmonia. Vamos entender uma coisa, né? Então, a constância.
Constância significa saber onde você quer chegar. Ter um pensamento fixo lá, focado aonde você quer chegar. Isso é constância, né? Eu não me desvio, eu não vou pegar outras coisas, eu vou, né? Estou constante na mesma direção. Constância significa que eu estou na mesma direção, né? Eu não me desvio, não vou para outros caminhos. Então, a constância significa saber onde você quer chegar e ir nessa direção. Perseverança é não desistir, é continuar caminhando nessa direção. Não desisto. Por mais distante que pareça, por mais difícil que seja, eu não desisto. Entendeu? Então, a constância não é harmonia, né? A harmonia você vai alcançar quando você chegar lá no seu destino. Então, não é harmonia. Constância é saber onde eu quero chegar. É o reino de Deus. Então, se eu quero chegar no reino de Deus, eu sei. Aí eu vou agora estar observando, vigiando se as minhas atitudes estão me levando nessa direção. Se o que eu estou fazendo está me levando nessa direção, né? Então, eu não desisto, eu vou continuar. Tem uma pedra no meu caminho, mas é por aqui que eu tenho que passar. Então, como é que eu vou fazer? Porque eu não vou para outro lugar, eu vou por aqui, porque esse é o lugar que me leva até lá. Eu vou ter que contornar a pedra, eu vou ter que subir a pedra e pular do outro lado, mas eu tenho que ir nessa direção. Entendeu? Essa é a questão da perseverança. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu vou continuar. Mas a constância é porque eu sei onde eu quero, né? Eu estava falando no mês passado a vocês, fazendo essa analogia que eu ouvi, que achei muito interessante, do alpinista, né? Então, o alpinista, para ele subir um monte, ele faz o quê? Ele joga uma corda e fixa lá em cima, né? Ele bota um gancho, né? Assim, fixa lá em cima. E aí ele vai ver se tá seguro. Ele só vai subir quando ele percebe que lá em cima está seguro. Então, ele tem consciência de que há uma segurança, que há algo forte lá em cima, que ele pode continuar nessa direção. E aí ele vai ser perseverante. Ele vai pegar a corda e ele vai subir, né? Ele vai tracionando, vai subindo com calma, né? Tentando, né? Olhando onde é que ele vai pisar, onde é que ele bota o pé, mas a segurança dele está na corda fixada lá em cima. Entendeu? Então eu não desisto porque eu sei aonde eu vou chegar e eu sei que lá é um lugar seguro. Eu sei que lá existe e não importa o tempo que eu leve, eu consigo chegar lá. Tá entendendo? Então, você é uma pessoa perseverante, você não é constante ainda, porque você ainda não tem muita clareza de onde você quer chegar. Ainda não tem muita clareza, mas você é perseverante, você está nessa busca desde que eu lhe conheço há mais de 10 anos. Então, tem uma perseverança nisso. Entendeu? E olha que não é uma coisa esporádica, né? Assim, não, eu vou de vez em quando. Não, você está sempre disponível, eu vou buscar. É para o reino de Deus, é para o meu crescimento, eu vou. Eu faço um esforço e vou. Entendeu? Então você é uma pessoa perseverante. Agora, ainda não sabe direito aonde quer chegar. E aí, de vez em quando, você se perde no caminho, né? Então, eu vou fazer, usando o seu exemplo, né? Por que que você não faz constantemente caridade? Você está falando da caridade. Por que você não faz constantemente caridade? Hein? Com certeza não é porque não tem quem necessite, né? E você achava Mas que a era minha isso. mente, exato, mas aí eu achava que não tivesse. É. Então, por que que você não faz constantemente? Porque você não acredita ainda que esse é sua função no mundo, né? Você não se vê ainda como alguém que está aqui para doar, para servir.
ainda quer ser servido, né? É aquilo que Ana fala. Eu faço alguma coisa, que Anne também fala, né? Eu faço alguma coisa, mas eu quero reconhecimento, entendeu? Eu faço, eu dou, mas eu quero reconhecimento. Então, quando eu faço e espero algo em troca, eu não estou servindo, eu estou sendo servido. Estou alimentando meu ego. Estou É um buscando tipo 2, alimentar o meu ego. Maria? Como? É um tipo 2 do Enneagrama? É mais ou menos isso, mas não é só o tipo 2 que age assim, né? O tipo 2 age assim o tempo todo, mas isso é uma coisa que está em todos nós. Se a gente não tiver vigilante, a gente acaba entrando, porque é uma armadilha do ego, né? A gente gosta de fazer as coisas para se aparecer, para o mundo ver e dizer, olha como eu sou bom, né? Então, não estou fazendo nada, eu estou recebendo. Eu não estou dando, eu estou recebendo. Né? Lembra que é a máxima de doação, dê com a mão direita para a mão esquerda não saber, né? Então essa é a máxima. Eu preciso fazer onde só, se eu faço para Deus é para Deus, não é para o povo. Não vou fazer propaganda, não vou estar fazendo soltando fogos no meio da rua. É entre eu e Deus, pronto, entendeu? Então, ainda falta isso na nossa vida, essa constância, ela precisa ser muito trabalhada, porque não é claro para nós onde é que eu quero chegar, né? Porque para saber onde eu quero chegar, eu preciso saber onde eu estou, quem é que eu sou, né? Então, quando eu digo assim, não, eu sou um filho de Deus e eu estou aqui para servir, se isso é muito claro na minha, aí eu sei exatamente o espaço que eu vou dar, né? Tem uma história lá em Alice do País das Maravilhas, que Alice vai perguntar para o coelho lá, né? Para onde é que eu vou? O coelho chega e diz: eu estou com pressa, eu estou com pressa, estou com pressa. Aí ela diz assim: não, que caminho eu pego? Que caminho eu pego? Né? Aí ele diz assim: para onde você quer ir? Aí ela diz: não sei. Aí ele disse: então tanto faz, né? Tanto faz. Então, se você não sabe para onde quer ir, não importa o caminho, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve, entendeu? E aí a gente tem um ditado antigo, né? Uma máxima antiga que eu não sei quem foi que escreveu e não foi eu, que diz assim, ó, quem sabe aonde quer chegar encontra o caminho e o jeito de caminhar, né? Então, quem sabe onde quer chegar encontra o caminho e o jeito de caminhar. Entendeu? Mas eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso ter claro na minha mente quem sou eu, onde é que eu estou, quem sou eu e para onde é que eu vou. Né? Se eu tiver isso claro na minha mente, não só falar sobre isso, as palavras elas não transformam você, você se transforma se você mergulhar nas palavras. Elas têm o poder de abrir portas. Né? Então, assim, eu preciso ter claro, eu posso dizer, eu sou um filho de Deus, né? Por isso que quando Shirley traz o Jesus, eu digo assim, o que é que Jesus representa? Porque eu não sou a reencarnação de Jesus, isso não é verdade. Então, o que é que Jesus representa na sua vida como dom? E aí eu vou dizer, não, ele me trouxe essa certeza de que cada um de nós é um filho de Deus. Então, se eu tenho certeza de que eu sou um filho de Deus, imagine a responsabilidade disso, né? Imagine a responsabilidade de um filho de Deus. Não vou sair fazendo besteira por aí. Quando eu tenho consciência disso, eu não vou fazer besteira por aí. Mas eu digo que sou filho de Deus, mas eu sirvo à vontade do mundo. Eu estou toda aberta para o mundo. Mas eu acho que eu sou filho de Deus, mas eu não ajo como um filho de Deus, né? Eu não ajo como um filho de Deus. Então, essa é a questão que precisamos analisar para que a gente possa ter constância na nossa vida, saber onde quer chegar, né? Se eu sei quem eu sou, é mais fácil. Mas a gente ainda não tem. Lembra que a gente está agora buscando ainda o autoconhecimento. Por quê? Eu estou buscando o autoconhecimento porque ainda não me conheço.
eu ainda não sei quem eu sou. Eu preciso me conhecer. E esses são os passos, isso leva tempo, porque quando eu me conhecer, eu conheço Deus, porque é o eu sou, né? E o eu sou. Lembra que Deus diz a Moisés? O eu sou eu. Então, a minha essência é divina. Quando eu conhecer a minha essência divina, eu conheço Deus. E aí a vida fica muito mais tranquila. Mas leva tempo. Toda essa busca que a gente está fazendo, sobretudo nesse modo, é de descobrir a nossa essência divina. E aí, Vanete e Eric, como é que estão as coisas? Eric fica todo encolhidinho ali, nem mostra a cara, você mostra essa cara, Eric. Vamos lá, mostre sua cara aí para a gente saber que você está participando, ouvindo. Está conseguindo ouvir melhor hoje? Porque ontem estava ruim sua conexão. Abra o microfone, que a gente não está lhe ouvindo, não. Eu consigo ouvir. Hein, Eric? Eu estou conseguindo ouvir. Certo, então fale um pouquinho, como foi para você essa história? Primeiro, dessa vez eu vou ficar caladinho. Não cale, não, fale. Quero que todo mundo fale. Vamos lá. Ninguém aqui foi chamado para ficar calado. Senão eu não aguento falar sozinha. Fale alguma coisa. Porque depois, para abrir a mente para fazer os exercícios, é mais difícil. Vai acabar dormindo como a Anne ontem. Não quis falar nada, dormiu. Porque nós sempre temos que colocar nossa vida, nosso corpo ativo. E o que ativa o corpo é a mente. Eu tenho que jogar para meu corpo esses estímulos através da minha mente. Vamos lá? Ano, Eric, Anne, Ivonete. Vamos, daqui a pouco dá meio-dia e a gente tem que fazer o exercício antes do meio-dia. E aí, Ivonete? É, é que são muitas informações, aí você fica associando, entendeu? Fazendo ponte com é, coisas do dia a dia, com o que acontece com você. Aí você fica muito nessa questão, assim, sabe, da mente, fazendo essas correlações. Aí, assim, a história que você contou, que é um vício, que o animal representa um vício, que é a espiritualidade desarmonizada. E aí você deixa clara essa questão, está ligada a, no caso, o céu e a terra. Então, assim, eu estou muito apegada à terra. Na verdade, eu estou contaminada pela terra. Então, para Uhum. esse caso, aí eu fiquei me perguntando, como eu vou conseguir fazer isso? É como se assim, eu estou no caminho do que eu sou, que é a busca. Isso ainda não está, através da sua fala, a gente percebe que isso ainda não está pronto. E nem, né, eu estou no caminho, nessa busca. Eu Uhum. sei aonde eu quero chegar. Aí, quais são os elementos que eu preciso para chegar lá? Quais Essa são é a as minhas... questão. Ainda não sabe onde quer chegar. ainda não sei. Eu Não presumo, sabe. Veja eu só, presumo. não presuma, apenas saiba que não sabe, Pronto. né? Apenas saiba que não sabe. Esse é um lugar importante na nossa vida, né?
O fato de Hércules sair correndo atrás da coça não significa que ele sabia onde que ele queria chegar. Ele sabia que precisava pegar a coça, né? Mas ele não sabia como pegar a coça. Ele não sabia. Ele não sabia nem como é o que é que era a coça. Lembra que ele só viu os pés de bronze e o chifre de ouro quando ele viu, quando ele chegou lá, que ele se assustou. Então, assim, o que é que eu preciso? Eu estou incomodada. Né? O primeiro passo do autoconhecimento é esse incômodo. Tem alguma coisa errada, eu preciso olhar para a minha desarmonia, para o meu descontrole, para a minha desarmonia, e aí eu poder não me identificar com isso. Porque o que a gente faz é assim mesmo. É porque eu não tenho tempo, né? Por isso que eu trouxe aquela fala de um que eu acho muito pertinente. Porque eu não tenho tempo, minha casa está uma bagunça porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar tudo. A gente se justifica tudo. Tem uma pilha de coisa lá, eu não consigo fazer. A gente está sempre justificando isso, colocando sempre as justificativas fora, ao invés de olhar para dentro, ao invés de se voltar para dentro de si. Quando algo me incomoda, eu preciso saber o que é que eu preciso fazer para mudar isso. Como é que eu mudo isso? Eu tenho que resolver isso. Ao invés de justificar, eu preciso ficar no incômodo, ficar na dor, né? Aceitar o sofrimento e a partir daí eu vou buscar a mudança, né? Então, o primeiro passo para uma transformação é esse incômodo, que é uma tomada de consciência, eu consigo ver. Eu vejo que está uma bagunça, que está tudo um horror. Então tem alguma coisa errada comigo, não é com os outros. Que para a gente é muito fácil dizer, né? É por isso, ou por aquilo, ou por aquilo. Não, tem alguma coisa errada comigo. Está me incomodando, então tem alguma coisa errada comigo. Esse é o ponto onde nós estamos. E aí eu preciso agora, o que é que está de errado? O que é que tem de errado? A gente vai para a terapia porque a gente sabe que tem alguma coisa de errado, mas não sabe o que é. E aí a gente vai lá, o que é que está de errado? Muitas vezes a nossa terapia demora muito porque a gente, não, mas não é isso não. A gente tenta querer saber o que está de errado, quando na verdade a gente não sabe, senão a gente não estava buscando isso. Né? No momento que eu sei o que está de errado, eu mudo, gente. Eu costumo dizer, ó, se uma barata pousa na sua mão, o que é que você faz? Você dá um tapa nela e joga fora imediatamente. Você não fica dizendo assim, não, mas coitadinha, será que ela está precisando de um carinho? Não, é uma coisa ruim, asquerosa. Eu jogo fora na hora. Então, quando eu tenho consciência de uma coisa ruim na minha vida, eu jogo fora na hora. Então, eu ainda não tenho consciência. Se eu estou ainda sendo vítima dessas coisas ruins, é porque eu não tenho consciência ainda delas na minha vida. Eu estou justificando, eu estou na lama achando que é chocolate, né? Eu estou na lama e eu estou achando que é chocolate. E aí eu me afundo. Eu me afundar na lama, porque eu não consigo comer lama, e aí eu vou ter que tomar uma atitude. Então, esse é o ponto. Eu tenho que começar a ver o que é que está de errado comigo. E todo esse trabalho a gente está vendo isso. O que é que tem de errado comigo? E a partir daí, eu vou começar a entender, sim, primeiro passo, eu sei que eu não sei. E agora, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? O tempo todo eu tenho que estar buscando isso. Mas eu não vou dizer, porque eu quero o reino de Deus. Eu digo isso, e é verdade, eu quero o reino de Deus, mas eu não sei nada desse reino de Deus. Porque é o que eu falei antes do sol, quando eu quero lá, já acontece aqui. Né? Tudo que vai ser no futuro precisa encontrar raiz no presente, dizia Buda. Tudo aquilo que vai ser no futuro precisa encontrar raiz no presente, é a coisa da semente, né? Qualquer grande árvore precisa estar dentro dessa semente, senão não vai virar árvore, não é assim? Eu não vou plantar uma semente de manga pensando que vai dar abacaxi, porque não vai. Não vai. Então a manga está dentro da semente, não está não?
A manga já tem que estar dentro da semente. A ideia da manga tem que estar dentro da semente. Entendeu? Então é isso. Se eu quero encontrar o reino de Deus, ele tem que estar dentro de mim. Ele já tem que estar aqui. E quando ele está aqui, eu já começo a viver ele hoje. Eu já começo a me movimentar dentro dele hoje. Eu vou agir de acordo com isso que eu quero ser, né? Eu vou me desenvolvendo como a sementezinha lá, de acordo com aquilo que eu quero ser. Eu não vou ter uma semente de manga, não vai ter folhas de abacate de jeito nenhum. As folhas dela vão ser já de mangueira, né? E vai já crescendo de acordo com aquilo, com o destino, com aquilo aonde eu quero chegar, né? Isso não vai acontecer, vou me transformar de uma hora para outra. Não, é isso mesmo, gradativamente, todo dia, no meu calvário, caindo e levantando, mas eu sei, preciso encontrar a direção certa, né? Que é o que a gente está fazendo nesse momento, buscando encontrar a direção certa. Eu preciso saber onde é que eu estou para que eu encontre o caminho, e aí eu vou ver o meu jeito de caminhar, minha forma de caminhar. Essa parte é difícil, porque é a parte da semente partida mesmo, sufocada, que está sufocada embaixo da terra. Tem que morrer, não é assim? Tem que se partir. Nós estamos vivendo esse momento de se deixar morrer, mas se eu resistir, não vou para lugar nenhum. Vou murchar embaixo da Grão, né, terra. Maria? Grão de Gilberto Gil. Tem que morrer para Exatamente, germinar. o grão, né? Tem que morrer para germinar, né? Então, preciso fazer isso. Preciso me permitir morrer, né? E você é muito resistente, porque é muita informação, isso tudo justificativa. Eu não preciso de todas as informações. Quem está dando as informações sou eu. Só preciso pegar aquilo que me toca. E eu preciso focar nisso. Dizer, gente, isso eu me identifiquei com isso. Eu me identifiquei com isso. Eu não estou conseguindo ainda, como você disse, né? A raiz da sua fala é: eu estou presa, contaminada pelo mundo. Eu me vejo contaminada pelo mundo. Esse é o ponto de partida. Esse é o seu ponto de partida. Porque se eu me vir aqui, eu digo, agora eu quero sair. Eu não quero mais ficar viciada, não. Eu não quero mais essa contaminação, não, mesmo. Como é que eu faço? E aí eu vou buscar a solução. Como a Ana disse, eu vou ter que ouvir melhor, né, para que eu possa encontrar essa ajuda. Parar um pouquinho, olhar e dizer, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, até que eu vou encontrar a forma de tocar esses chifres de ouro, né? Parar de correr atrás dos pés de bronze e tocar o chifre de ouro. Isso a gente já tem, como eu estava falando para vocês, a gente tem elementos, nós temos forças espirituais ou elementos espirituais muito fortes que vão reforçar a nossa espiritualidade. Só que a gente não usa. A gente não usa, a gente usa isso esporadicamente, né? E aí nós vamos ver isso no próximo momento, né? Daqui a pouco a gente vai ver como a gente pode melhorar essa nossa atitude. Ok? Então já são 11h30, nós vamos dar uma paradinha agora. Vamos só ouvir uma música para a gente limpar um pouquinho a mente. E eu vou trabalhar com vocês essa música. É uma música que vocês já ouviram, não sei se vocês já sentiram ela. As músicas de Zé Ramalho, gente, eu gosto de usar porque ele é um místico, né? Zé Ramalho, desde jovem, para sair dos vícios, das drogas, das loucuras, né? Ele buscou, ele virou quase um hippie, né? Não sei se era hippie mesmo, mas ele tinha esse perfil. E ele buscou a espiritualidade. Ele é realmente um homem espiritualizado, meio místico. Então, as músicas dele, todas elas, são muito simbólicas,
né? Essa música mesmo, ela parece, até já ouvi alguns comentários do povo na internet, mas não tem nada a ver. Aí ela parece uma coisa simples, mas ela tem um simbolismo muito profundo, né? Ele era muito ligado à mitologia grega, né? A gente vê algumas músicas dele que trazem muitos elementos, inclusive Amelinha também, quando era casada com ele, cantou algumas músicas que ele compôs ligada à mitologia grega, e ele traz esses símbolos de forma muito forte. E é por isso que é interessante trabalhar com as músicas dele. Essa eu acho que vocês já ouviram, né? Mas dentro dessa conotação, provavelmente não. Então, dentro dos mitos, toda vez que se fala de mulher, está se falando da alma humana, né? Toda vez que se fala de mulher, de uma mulher, está se falando da alma humana, né? Que é a representação do dessa não do espírito, mas dessa parte do espírito que a gente utiliza ou que a gente vive nesse mundo, né? Porque a gente tem a nossa essência mais pura, que os antigos chamavam de mônada, ou Espírito Santo, né, que paira sobre nossa cabeça, mas nós temos a ânima, que é o que a gente chama de alma, né? Nós temos a ânima, nós temos essa parte espiritual dentro de nós, que é o que movimenta a nossa vida. Lembre que antes de Jesus deixar o Espírito Santo, as pessoas já existiam, né? Elas já se movimentavam, ela só não tinha essa consciência divina, mas elas já tinham a alma, né? Elas já tinham alma. Então, essa alma, essa ânima, é a parte que movimenta a gente nesse mundo, dentro do nosso corpo, como se fosse dentro da medicina chinesa, a gente chama isso de energia vital, né? Aquilo que dá consciência a todas as partes do nosso corpo, né? Mas isso é só para a gente entender por que os simbolismos são importantes. Então a gente vai fechar os olhos um pouquinho e vai ouvir a música. Nem vamos dançar agora, a gente vai dançar na volta, mas vamos ouvir a música. Deixa eu ver se dá para a gente. E depois eu trabalho com vocês. Há um brilho de faca onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. De amor no passado se transforma em aversão, e os lado a lado corroem no coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, toda a ilusão da gente. Vida pra frente, sofrer, mas enquanto somente esperando em querer, sempre não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta, semblante de mulher.
lado de volta, num semblante de mulher. Ok. Conseguiram ouvir, gente? Estava ruim? Vou mandar para vocês depois, para vocês. Vou encontrar aí, ou Shirley vai encontrar. Entre a serpente e a estrela. Ouviu alguma coisa, Shirley? Conseguiu ouvir alguma coisa da música? Entre a serpente e a estrela, o nome da música. Entre o céu e a terra. O céu é a estrela, a serpente é a terra. A serpente é o símbolo do ego, da nossa personalidade. Lembra que está lá no Jardim do Éden? A serpente, que é o símbolo do nosso ego, da nossa personalidade. E aí, o que é que a música nos traz? Deixa eu ver se eu acho uma letra aqui. Primeira coisa que ele vai trazer, há um brilho de faca onde o amor vier. Vamos lá, Jó, me ajude aí. Você que observa bem as coisas. Abra aí seu microfone. O que é que você entende disso, Jó? Um brilho cortante, né? Alguma coisa que clareia a ponto eu não sei se ferir, mas que clareia a ponto de despertar e doer. E dói, exatamente. É um brilho. O amor é um brilho, mas ele dói. Ele traz, é uma luz que dói, que fere, que machuca, né? Então, ele começa a música dizendo: há um brilho de faca onde o amor vier, né? Essa luz que é o amor, ela pode doer. E ele vai dizer: mas ninguém tem o mapa da alma da mulher. Então, ninguém sabe como chegar a esse brilho, a essa alma, né? Ninguém sabe como consegue chegar lá. Não temos um mapa, não temos uma via, né? A gente sempre começa meio perdido, sem saber o caminho a seguir, né? E ele vai dizer: mas ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar, né? Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Então, ninguém sai ileso ao tentar encontrar essa alma, encontrar essa essência, né? E que é um ser maravilhoso, é pura luz que está entre o céu e a terra, né? Essa luz que está dentro de você, entre o seu mundo material e o mundo espiritual, né? E aí ele traz: um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corrói o coração. Entendeu isso, Jô? Aquilo que não faz mais sentido, né? Chega um ponto que você diz assim, não faz mais sentido eu amar tanto isso que eu tenho amado, venerar tanto essas coisas que eu tenho venerado, porque não me pertence mais. Mas fica lado a lado entre o querer, o que está acontecendo com a gente aqui, o querer se livrar, né? O querer se Exatamente. livrar e o estar atrelado ainda, né? Corroendo o coração, né? Destruindo nossa conexão, o nosso centro, né? Nosso centro divino. E ele diz: não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente, dura feito um diamante, mas corta a ilusão da gente, né? Então, o amor ausente, Zé, seria
esse amor ausente, saudade mais cortante que é de um grande. É a saudade da gente, da É da nossa. gente mesmo, a saudade desse amor verdadeiro Ave Maria, daqui a que eu pouco eu estou choro desse jeito. buscando, Aí né? A danos. saudade desse amor que eu sei que existe, mas eu não consegui ainda manifestar. De mim mesma, é a saudade de mim mesma, né? Então, é duro, é forte como diamante, mas ao mesmo tempo, se eu me agarro a isso, eu saio das ilusões, né? É isso que me dá a chance de me libertar do mundo. É isso que me dá a chance de me desapegar desse mundo de ilusões, desse mundo material, né? Corta a ilusão da gente. Aí ela vai dizer: toco a vida para frente, fingindo não sofrer, mas o peito dormente espera o bem-querer, né? Eu posso fingir, continuar vivendo nesse mundo, fingindo que eu não estou sentindo nada, mas o meu peito lá dentro, esse incômodo continua, porque eu quero, né? É interessante essa coisa assim. A gente quer muito essa verdade, muito isso que a gente chama de felicidade, né? Que é essa harmonia pessoal. A gente quer muito isso, mas isso também quer a gente, né? A minha essência também me quer. Ela foi feita para se manifestar nesse mundo. É por isso que os santos, os místicos, parecem pessoas tão felizes, mesmo sofrendo, né? Mesmo sofrendo, se acabando, sendo torturado, machucado. Eles são felizes por quê? Porque eles estão plenos, eles estão harmonizados. Mas é diferente, viu, Maria, quando a gente apanha da mãe que diz nem tá doendo sim. Nem está doendo, mas dói. A gente finge que não está, né? Mas dói. Então a gente quer essa essência divina, a gente busca isso que também está nos buscando, e a gente tem certeza que vai encontrar por isso, né? Papa Francisco diz uma coisa importante assim: Deus está sempre buscando nos trazer de volta. É a gente que foge dele, né? É a gente que foge dele. A gente, ao invés de correr também na direção dele, desse abraço, a gente foge dele, né? Ele está sempre de braços abertos esperando. E aí ele fala: eu sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta no semblante de mulher, né? Então, eu sei que não vai ser surpresa quando o futuro, imagine que é o futuro que não existe, mas esse futuro, lá onde eu quero chegar, ele se manifesta aqui na minha alma, Colocando você de frente a você mesma, né? de você mesmo, né? De novo, ele coloca, De ele novo. traz esse futuro, me mostra a minha alma de verdade. Eu sei que está lá, eu sei que eu vou conseguir, né? Aí ele diz, Rapaz, a gente tá fazendo uma constelação, mas é. é... Pois é. Então, essa é a história. É linda, né? Eu acho essa música Eu nunca lindíssima. tinha ouvido dessa forma, né? Lido dessa forma, sentido desse jeito. E acho que agora danou-se, porque toda vez que eu ouvir vai ser nesse formato. Maria Eu faz ainda isso com a gente, trazia a né, ideia do João? físico, ainda trazia a ideia da mulher, né? Essa mulher, Pois nós aqui é. e tal. Mas agora, muito bom. O vinho vai ser Maria mais faz isso. gostoso agora ouvindo ela com vinho, viu? Vai ser mais... Convida, João, convida nós. Pois é. Na falta de vinho, Olha. toma água, assim. Eu tô tomando água, muita água. Ai,